A Guerra de Troia consagrou o nome de dezenas de heróis que, por seus feitos corajosos, tiveram seus nomes imortalizados por Homero em suas obras épicas. Mas será que Aquiles, Odisseu, Ajax ou Diomedes seriam lembrados se não fosse pelo grande líder e rei de Micenas, conhecido como Agamenon? O filho de Atreu era o único capaz de reunir todos os demais chefes da Grécia para lutar em terras distantes em honra da Hélade. Por 10 anos, Agamenon liderou os aqueus e combateu os troianos em frente à intransponível muralha de Troia. Mas, apesar de todos os percalços, Agamenon conseguiu sair vitorioso no final do conflito, levando à ruína de Troia. O grande Basileu ficou com grande parte dos despojos de guerra e ainda recebeu uma presa de guerra preciosa, a bela princesa e profetisa, filha do rei Príamo, que era tão bela que o próprio deus Apolo chegou a se apaixonar por ela. Seu nome era Cassandra. Agamenon disse que a levaria para sua corte em Micenas como escrava. E ela retrucou dizendo que, se ele soubesse o que lhe aguardava em sua terra natal, jamais retornaria para a Grécia. Mas, apesar de Cassandra ser uma profetisa que só dizia a verdade, ela foi amaldiçoada por Apolo por ter rejeitado Deus como amante, e por isso ninguém acreditava em suas profecias. Agamenon não sabia que, em Micenas, sua esposa, Clitemnestra, reinava com seu amante Egisto ao seu lado. A rainha nutria um grande ódio por Agamenon, pois ele sacrificou sua filha Ifigênia para que os gregos pudessem ir para a guerra. Ela jamais perdoaria seu marido pela morte de sua filha predileta. A esquadra de Agamenon retornava para casa com seus navios repletos de tesouros, e parecia que ele seria o único entre todos os chefes gregos a retornar com sua frota intacta para a Grécia. Mas, quando já se aproximava do Peloponeso, uma tempestade atingiu Agamenon e sua esquadra. O Basileu questionou por que estava sendo punido pelos deuses, já que durante os 10 anos em Troia, ele apenas seguiu todos os desígnios dos deuses. A profetisa Cassandra lhe disse que os deuses não estavam tentando castigá-lo, mas sim tentando desviá-lo do terrível destino que lhe aguardava em Micenas. Mas pela segunda vez, Agamenon disse que, apesar de Cassandra ter uma boca tão bela, dela só saíam bobagens e devaneios, pois em Micenas ele alcançaria o auge de sua glória como conquistador de Troia. A notícia de que Agamenon retornava de Troia chegou ao palácio de Micenas, e Egisto e Clitemnestra tramavam contra o soberano que se aproximava para retomar seu trono. Agamenon tinha 2 filhos, Electra e Orestes, que sabiam da relação de sua mãe com o regente interino de Micenas. Agamenon chegou a Micenas triunfante, como se fosse o herói Hércules reencarnado. Ele era ovacionado pelo povo enquanto cruzava o lendário portão dos leões de Micenas e trazia consigo grandes riquezas saqueadas de Troia. Clitemnestra se ajoelhou aos pés de Agamenon e agradeceu aos deuses por ter trazido seu marido de volta, banhado em glórias. Mas aquela cena não passava de pura encenação. Se algum resquício de afeto ainda existia por seu marido, este se desfez quando a rainha viu a bela Cassandra que seguia seu marido. Clitemnestra então se lembrou das palavras do pai de Palamedes, herói que foi morto em Troia acusado de traição, que disse que os líderes aqueus haviam tomado suas escravas como esposas. Agamenon agradeceu a Egisto por ter cuidado tão bem de seu reino em sua ausência, sinal de que as rivalidades que suas famílias tinham eram coisas do passado. Agamenon abraçou seus filhos Orestes e Electra, que quando ele partiu, Electra era apenas uma criança e Orestes ainda era um bebê de colo. O rei de Micenas disse à sua esposa que sentia muita falta dela e que desejava que ela compartilhasse com ele sua cama, mas antes ele desejava tomar um banho. Após 10 anos lutando,
Agamenon sentia que finalmente teria um pouco de paz, enquanto relaxava em sua banheira com água quente. Foi quando Egisto jogou uma rede sobre Agamenon, que foi pego totalmente de surpresa. Clitemnestra e Egisto atacaram o grande rei grego e golpearam até ele dar o seu último suspiro de vida. A pobre escrava Cassandra, que correu para ver o que estava acontecendo, foi morta pela rainha a golpes de machado, devido ao ciúme de Clitemnestra sentia da jovem. A história do grande basileu Agamenon havia chegado ao fim, e ele, assim como muitos outros descendentes de Tântalo, teve um destino terrível. Mas o destino de seus filhos, Electra e Orestes, ainda era incerto. Egisto e Clitemnestra reinavam soberanamente sobre Micenas após a morte de Agamenon, o grande herói que liderou os gregos até Troia. Os partidários do rei assassinado já haviam sido silenciados, pois Egisto, durante a ausência de Agamenon, colocara homens de confiança nos cargos chaves do governo. Com o apoio da rainha, ele usurpou com sucesso o trono de Micenas. No entanto, Egisto ainda tinha um problema a resolver: Orestes. Ainda uma criança de 12 anos, mas, por ser o herdeiro legítimo de Agamenon, certamente se tornaria um futuro pretendente ao trono. Egisto não ousaria matar o menino imediatamente, pois conhecia bem o que Clitemnestra era capaz de fazer e temia ter o mesmo destino de Agamenon. No entanto, certa vez, Electra ouviu Egisto conspirar com um de seus lacaios uma forma de se livrar de Orestes, de maneira que tudo parecesse um mero acidente. Durante a noite, Electra pôs em ação um plano para livrar seu irmão de um destino terrível. Eles se esgueiraram para não serem vistos pelos guardas do palácio. Ela o entregou a um cavaleiro, um servo leal de Agamenon, que levaria o menino para longe do alcance de Egisto. Mas antes de partir, Electra fez Orestes jurar que, assim que se tornasse um adulto, ele retornaria para se vingar dos assassinos de seu pai. E ele assim o fez. Orestes seria levado até Fócida, onde residia a corte do rei Estrófio, tio do menino. O rei criou Orestes como se fosse seu próprio filho e o preparou para realizar o que mais desejava: vingar a morte do pai. Muitos anos se passaram e Electra orava no templo de Apolo, em Delfos, para que seu irmão voltasse e trouxesse consigo a vingança dos deuses. Ela não suportava mais viver sob o domínio de Egisto, que a impedia de se casar para que não gerasse mais um herdeiro de Agamenon. Ao sair do templo, ela foi abordada por 3 jovens que diziam ter notícias de Orestes, o irmão que há anos ela não via. Electra retornou a Micenas e jogou-se nos braços da mãe aos prantos. Ela trazia a notícia trágica de que Orestes morrera em um acidente de biga durante os Jogos Olímpicos, e seu corpo era trazido por seus amigos para receber os devidos ritos funerários, dignos de um príncipe. Clitemnestra parecia ter sentimentos conflitantes perante a morte do filho. A morte de Orestes traria finalmente paz ao reino, pois ele não representaria mais uma ameaça a Egisto. Electra comunicou a Egisto sobre a chegada do corpo de Orestes, e ele disse que era a primeira vez que ela abria sua boca para dizer algo que lhe agradava. Egisto apressou-se para ver se aquele era realmente o corpo do príncipe, mas foi surpreendido ao levantar o lençol que cobria o corpo. Em vez do corpo de Orestes, estava o de Clitemnestra, com o ventre perfurado por golpes de espada. Foi então que Orestes traspassou o peito do usurpador com sua espada, consumando assim sua vingança contra o homem que matou seu pai e roubou seu trono. A história do retorno do príncipe de Micenas, que matou sua mãe, e o assassino de seu pai, se espalhou pela Grécia. Aqueles que a ouviam se dividiam ao julgar o ato do príncipe que matou sua própria mãe. Por tal ato, ele ainda sofreria um suplício terrível.
Após ter consumado sua vingança, o peito de Orestes foi tomado por uma grande dor. Para vingar o assassinato de seu pai, o grande Agamenon, ele se tornou o assassino de sua própria mãe, e o sangue dela e de Égisto ainda estavam em suas mãos. 3 figuras sinistras surgiram atrás de Orestes. Estas eram as Fúrias, entidades que castigavam os assassinos de parentes. As Fúrias eram 3. Tisífone, o castigo, Megera, o rancor, e Alecto, a inominável. Eram deusas da vingança e tinham o submundo como sua morada, onde passavam seus dias castigando os criminosos. Orestes passou a ser atormentado pelas Fúrias e, em um estado de loucura causado pelas Eríneas, ele fugiu de Micenas em direção ao oráculo de Delfos, em busca de ajuda dos deuses. Orestes contava apenas com o apoio de Pilades, príncipe de Fócida, que cresceu junto com Orestes durante seu exílio e a quem ele prometeu a mão de Electra. Pílades, como amigo fiel, acompanhou Orestes em seus momentos mais difíceis. No oráculo de Delfos, em frente à estátua do deus Apolo, Orestes se prostrou e pediu ajuda ao deus luminoso, pois considerava aquele castigo injusto e acreditava que suas mãos não estavam sujas com o sangue de inocentes. Apolo então surgiu e disse que estaria ao seu lado. Quando Orestes visitou o oráculo de Delfos, ainda adolescente, o oráculo ordenou que Orestes vingasse a morte do pai, que fora covardemente assassinado por sua esposa e seu amante. Apolo ordenou que Orestes se dirigisse à cidade de Atenas e procurasse o templo da deusa padroeira da cidade. Lá ele encontraria um tribunal que julgaria seus atos com imparcialidade. Assim, Orestes partiu com seu amigo rumo a Atenas. O caminho até a Ática foi sofrido, pois Orestes estava sempre sendo molestado pelas Eríneas. Vendo tamanho sofrimento, Apolo passou a proteger o príncipe de Micenas, afastando as entidades furiosas. Enfim, Orestes e Pílades chegaram ao seu destino e se dirigiram ao templo da deusa Atena. Orestes se ajoelhou em frente à estátua da deusa e suplicou, dizendo que estava ali a mando de Apolo, que lhe dissera que a deusa lhe concederia um julgamento justo. Enquanto isso, uma das fúrias afirmava que, se a justiça fosse feita, ele sofreria pela eternidade no Tártaro. Foi quando a deusa Atena surgiu e disse que presidiria o julgamento de Orestes. As Eríneas teriam o papel de acusadoras e Orestes teria direito à ampla defesa. Fora da cidade de Atenas, no Monte de Ares, foi realizado o julgamento perante a população de Atenas. Orestes contava com o próprio deus Apolo como seu advogado de defesa, enquanto as Eríneas vociferavam palavras terríveis contra o príncipe de Micenas. A líder das Eríneas tomou a palavra e deu início às acusações. Ela disse que aquele caso era simples. Orestes era réu confesso do crime de matricídio, pois, com suas próprias mãos, matou sua mãe, que sempre o amou. A lei dos deuses e dos homens era clara, ao salientar o quão hediondo era tal crime. Apolo então tomou a palavra e disse que Orestes realmente havia matado sua mãe, mas Clitemnestra não era inocente. Continuou dizendo que não foi sem pensar que Orestes cometeu tal ato. O príncipe estava relutante e foi em consulta ao meu oráculo em Delfos, que ele recebeu o meu desígnio de que deveria vingar seu pai punindo seus assassinos. Ao consumar tal ato, Orestes se provou profundamente temente aos deuses. Os jurados pareciam divididos quanto ao veredito de Orestes, e não havia consenso a respeito. Ao contar os votos, constatou-se um empate. Atena então levantou-se e disse que, na qualidade de presidente daquele julgamento, caberia a ela o dever de desempatar a votação. A deusa disse ter ouvido com atenção tanto a defesa quanto a acusação, e que para ela, quando Orestes matou a rainha Clitemnestra, ele não matava sua mãe, mas sim a assassina de seu pai. Por esse motivo, ele estava absolvido da acusação de assassinato injustificado. Nesse momento, Orestes caiu de joelhos, aliviado, pois havia sido tirado de suas costas todo o peso de um dos piores crimes que um ser humano poderia cometer.
As eríneas gritavam furiosas, após serem derrotadas, dizendo que os novos deuses jogavam no lixo todas as tradições construídas ao longo de milênios. Orestes agradeceu ao povo de Atenas por promoverem a justiça em suas terras e disse que, daquele dia em diante, o povo de Micenas jamais levantaria armas contra o povo de Ática enquanto ele vivesse, e malditos seriam seus sucessores se desrespeitassem tal promessa. Orestes e Pílade partiram de Atenas. Para apaziguar as deusas da vingança, a deusa Atena ordenou que fosse erguido um templo onde as eríneas seriam reverenciadas como promotoras da justiça dos deuses.